Começando o Geekonomics Podcast por aqui. Hoje vamos falar do vídeo do Neymar. Ah, mas o que isso tem a ver com economia comportamental? Segura, fica aí que você vai entender. Bom, e aí, para começar de um jeito mais poético, né? Imagina o seguinte: imagina que você pudesse voltar no tempo e conversar com a criança que você foi. Aquela que tinha um sonho gigante, intacto, sem nenhuma decepção pela frente. E imagina que nessa conversa essa criança perguntasse com os olhos brilhando assim: com quantos anos a gente realizou o nosso maior sonho? Essa é uma pergunta complexa de se responder se você veio do futuro, né? Imagina o quão mais complexa ela seria se você tivesse que responder que nós não conseguimos. Pois é. Foi mais ou menos isso que arrastou milhões de pessoas que assistiram nas últimas horas, nos últimos dias aí, um vídeo feito com IA, né, como nós já estamos acostumados, em que o Neymar do futuro conversa com o Neymar criança. E o pedido que ele faz: "Você quer que eu tente mais uma vez?", é muito forte isso, né, pessoal? Imagina você lá no futuro, fracassado, perguntando para você criança: "Você gostaria que eu tentasse mais uma vez?". E o próprio Neymar, né, fez o próprio Neymar, jogador de verdade, esse vídeo fez o próprio Neymar reagir, e responder com os comentários de emoji chorando, e muita gente se comoveu com isso, não era para ser diferente, um roteiro sensacional, né. E hoje eu quero entender com você, com vocês aí que estão escutando esse podcast, estão assistindo, por que um vídeo de menos de um minuto consegue fazer todo esse estrago pela internet? E não é só esse estrago em termos de visualizações, em termos de eh eh curtidas e likes. É um estrago um pouco maior. É um estrago emocional, né? É um vídeo que mexe com a gente, que nos faz querer torcer para o Neymar, que nos faz querer engajar com ele nessa jornada. E hoje o Geekonomics Podcast vai falar um pouco sobre isso e eu vou trazer talvez aqui algumas questões da ciência comportamental, da economia comportamental, talvez da psicologia, algumas impressões pessoais que podem explicar um pouco melhor por que esse vídeo fez o que fez com a internet e por que você, que também deve ter assistido, se não assistiu, pausa, vai lá assistir e depois volta. Se você tiver assistido, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Esse vídeo realmente é emocionante, mexe muito com a gente e é isso que nós vamos conversar aqui hoje no Geekonomics Podcast. Deixa eu te situar rápido aí. Você que está perdido aí no mundo da internet, você que está tentando preservar a sua sanidade e que com certeza não está muito engajado em rede social, se é que isso é possível, em 2026. Eu vou te situar rapidamente. De repente, você passou alguns dias debaixo de uma pedra ou preso numa caverna, não está sabendo o que está acontecendo. Mas o Brasil foi eliminado da Copa de 2026 nas oitavas, perdeu para a Noruega. Todos os memes aí do Holland estão circulando na rede, você sabe muito bem o que acontece. Mas, especificamente no caso do Neymar, que é o personagem principal do vídeo aí, o único personagem desse vídeo, né, várias vezes, que tinha dado a entender que essa seria a última despedida dele, a última Copa, né. Mal jogou, porque estava ali se recuperando de uma lesão controversa, né. Se você acompanhou a fofoca, você deve ter entendido. E o Neymar chega do alto dos seus 34 anos, com 4 Copas disputadas, nenhuma taça, ou seja, bem ou mal, goste dele ou não, ele é um jogador que representa toda uma geração, ele é um destaque relevante do futebol brasileiro, e aí sem nenhuma crítica ao Neymar fora de campo, não importa isso aqui, mas o fato é que ele tem 34 anos, 4 Copas e nenhuma taça. É, é, e é meio triste a gente ter que aceitar o fracasso do alto de um jogador que obteve sucesso, né? Mas que talvez tenha fracassado na sua meta mais simbólica, mais relevante, ou seja,
a meta que talvez vai fazer com que ele entre realmente para a história do futebol brasileiro. Então é uma sensação muito difícil, dá para entender a frustração do Neymar nisso tudo, apesar de eu ser um pouco crítico às reações que ele teve no final do jogo, tudo bem, mas o que acontece é que parece que o Neymar tinha um sonho e esse sonho tinha uma data de validade que acabou de terminar nessa Copa, dada a idade dele e a intenção dele de se aposentar, né? E aí, poucos dias depois da tragédia, que foi a eliminação do Brasil, aparece esse vídeo, que você vai estar na descrição aqui o link para você assistir, se você ainda não viu, um vídeo que foi criado pelo perfil do Nerd Soul AI, né, que é um vídeo que, na verdade, é um perfil que compartilha vídeos de inteligência artificial, e ele não fala do passado, na verdade, o vídeo é uma reflexão interessante. Ele inventa um futuro, ele mostra o Neymar criança, com o colete do Santos, né, aquele coletinho das categorias de base, né, das escolinhas de futebol, encontrando versões adultas dele mesmo, ou seja, versões adultas do Neymar, versões do futuro, né? A conversa caminha e uma versão mais velha do Neymar pergunta com ele, para ele, né? Conta para ele o que aconteceu, se eles tiveram sucesso no futebol. E aí quando a criança pergunta se qual ano eles conseguiram ganhar a primeira Copa, o Neymar do futuro, que é o nosso futuro hoje, é o futuro real, né, que é o futuro que já aconteceu, que hoje é passado, mas enfim, tem que dizer para a criança que eles não ganharam a Copa, né? Isso, ou seja, é o Neymar reconhecendo para ele mesmo o próprio fracasso. Isso é muito forte, né, no roteiro do filme. É uma forma muito forte de você encarar o próprio fracasso. É você se confrontar com a sua expectativa, com o seu sonho personificado ali na criança, que sonhava em ser jogador, e de repente você ter que reconhecer que fracassou em ganhar uma Copa. E aí, esse vídeo que viralizou absurdamente, tá com milhões e milhões e milhões de visualizações, traz isso. O Neymar reconhecendo que fracassou, pedindo uma nova chance, e eu acho que é aí que o vídeo brilha, né, magnificamente. Todos devemos nos permitir ter segundas chances. Seja elas quantas forem, inclusive, e aí terceiras chances, quartas chances, quintas chances e por aí vai, porque o futuro não é um destino. Pense sobre isso. O futuro não é o destino. O futuro é a caminhada. O futuro é o trajeto, né? Então, nesse ponto, precisamos reconhecer e precisamos aceitar e nos permitir ter segundas chances. E é isso, né? E, enfim, um vídeo muito interessante, emocionante. Eu confesso que eu não tenho muita simpatia pela pessoa do Neymar, mas o vídeo mexeu bastante comigo, me trouxe as emoções que certamente o roteirista planejou que estivessem presentes, e eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum problema de falar que experimentei todas as emoções possíveis desse vídeo. E realmente me mexeu demais. Enfim, eu não sei por que eu tô com o meu fone aqui. Você tá me vendo no YouTube? Eu vou tirar esse fone que ele tá esquentando as minhas orelhas, apesar dele fazer um bem danado para minha dicção, mas tudo bem, vocês vão superar isso. Mas, então, vamos falar um pouco de como como a engenharia desse vídeo foi pensada, foi montada. E aí, confesso, eu não tenho nenhum contato lá com o nerd que fez esse vídeo, com o perfil lá do Nerd Soul AI. Na verdade, o que eu vou colocar aqui agora são as minhas impressões, as minhas reflexões e compartilhar com você um pouco dos caminhos para onde esse vídeo me levou, tá? Então, vamos ver se eu vou conseguir me expressar bem aqui em relação a isso. Então, eu separei primeiro, eu não vou falar arquitetura, mas eu separei algumas alavancas que o vídeo traz pra gente e que eu queria discutir aqui, que me chamou a atenção, refletindo várias vezes sobre o vídeo também, que eu acabei ficando... O vídeo entrou em loop na minha mente, né? Eu fui pensando várias vezes aqui,
para tentar trazer alguma coisa que fosse interessante. Então, a primeira alavanca que eu destaquei aqui é que a gente não decide no sentimento, né? Ou melhor, a gente decide no sentimento, mas a gente justifica com razão, ou seja, a gente racionaliza. Então, tem um conceito muito trabalhado de economia comportamental, que é a heurística do afeto, que traz essa ideia, né? A ideia do... Eu tô lendo aqui minhas anotações, tá, pessoal? Porque realmente eu não tenho cabeça de avestruz, mas eu espero que seja mais dinâmico, tá? Então essa ideia da heurística do afeto é uma ideia que veio do pesquisador Paul Slovic, que é simples, mas ela é incômoda, assim. Ela sempre me deixou uma pulga assim atrás da orelha, uma inquietação, né? Que na maioria das nossas decisões a gente acaba não pesando prós e contras e depois sentindo o resultado dessa decisão. A gente sente primeiro. O sentimento é um motor importante da nossa decisão. E é o sentimento, muitas vezes, que entrega a decisão propriamente dita, né? A razão vem depois, ou seja, muitas vezes a gente toma a decisão e depois a gente vem justificando, criando argumentos que embasem o motivo pelo qual nós tomamos essa decisão. Mas a grande maioria das vezes, no calor da decisão, é a emoção que leva a gente até lá. É a emoção que, de forma preponderante, é a decisora, é a alavanca principal da nossa tomada de decisão. Então, quando o vídeo do Neymar emociona a gente, né, ele está nos convencendo de que o Neymar vai jogar a Copa de 2030 porque ele precisa de uma nova chance, e essa chance foi dada por ele mesmo quando criança, ou seja, no interior dele ele se permite ter mais uma chance, né? O vídeo é uma conversa de Neymar com ele mesmo, né? Ele não conversa com a gente, ele não pede que nós decidamos ou que nós compremos a ideia de que se ele pode jogar ou se ele deveria jogar uma nova Copa. Ele conversa com ele mesmo, e aí tá um ponto interessante do vídeo, né? Ou seja, é uma emoção que ele traz que é muito presente, que é o fato de nós percebermos que é uma conversa íntima com ele mesmo, né? É uma conversa de se permitir uma segunda chance. É muito bonito isso. E eu acho que a heurística do afeto aqui explica um pouco essa questão, né? Ou seja, a emoção vem primeiro, depois a racionalidade, porque se você pensar bem objetivamente, Neymar com 34 anos, em 2030 vai estar nos 38. Quem entende de futebol deve saber melhor do que eu nisso, mas ele não está apresentando uma grande forma, né? E aí eu falo isso do alto da minha ignorância em relação a futebol e a questões físicas, mas eu tenho bons marcadores de comparação. Então, quando a gente compara, por exemplo, o Neymar com o Cristiano Ronaldo, a gente percebe que existe um gap físico importante que talvez possa ser limitante. Então, essa razão de tentar decidir agora para daqui a 4 anos jogar uma nova Copa, ela envolve um sentimento, um não reconhecimento objetivo de que talvez ele não tenha nem preparo físico. Como já não teve para essa Copa, lesionado, talvez ele não tenha preparo físico para a próxima. E tudo bem, mas é um sentimento. Lembremos isso. Primeiro, essa primeira alavanca, esse sentimento que muitas vezes decide pela gente e que depois que nós decidimos imbuídos de alta carga sentimental, aí sim nós buscamos argumentos para racionalizar essa nossa decisão. Uma alavanca 2, ou uma segunda alavanca aqui, quando eu fico lendo eu fico muito objetivo, vocês desculpem, mas enfim. A gente pode considerar o seguinte, que o rosto, a personificação vale muito mais do que um estádio cheio. Ou seja, a gente compra uma história única de uma pessoa que tem rosto, que a gente conhece, que a gente pode atribuir a ela uma identidade. Então, tem um efeito muito humano e que é meio absurdo, assim, né? Que chama, na literatura, chama efeito da vítima identificável. O que é isso?
A pesquisa mostra que a gente doa mais, se importa mais, age mais por uma pessoa com nome, com rosto, com uma identidade, do que por milhares de pessoas, né? Ou seja, quando a gente fala de ajude uma criança, um sonho específico, mobiliza mais do que ajude a seleção brasileira, ajude o time do Brasil, ajude o Brasil a conquistar. Então, esse apelo mais genérico, mais amplo, não personificado, tende a engajar menos. E isso tem pesquisa disso, inclusive o Loan está envolvido nisso aí. E é bom a gente ter referência para citar o Lowenstein, porque nos últimos tempos parece que dentro da área de economia comportamental, além de ser um dos pesquisadores mais lúcidos e pés no chão, é um dos mais promissores, né, dos mais bem-sucedidos, mais corretos, vamos dizer assim. Então, essa questão do efeito vítima identificável é muito sério. Então, é importante você guardar isso. Quando a gente individualiza, coloca uma pessoa ali como sendo o símbolo e a materialização de um pedido, de uma súplica, alguma coisa, isso tem mais peso do que quando a gente faz ou quando nós fazemos de forma genérica. E um terceiro ponto aqui do vídeo, e eu nem cheguei nas questões comportamentais ainda, tá? Isso aqui é o meu delírio reflexivo ainda. A nostalgia que dá olhando o Neymar garoto, olhando o sonho de menino, né? Olhando lá o colete do Santos, olhando aquela criança inocente que tinha um sonho grande e percebendo que parte desse sonho foi realizado. Isso assim, esse tipo de nostalgia é um gatilho muito interessante dentro do vídeo, né? Então, propositalmente, óbvio, o roteirista colocou isso para que essa nostalgia, né, traga muito significado para essa demanda, porque esse gatilho do Neymar criança, inocente, né, a gente leva a gente para um lugar aonde em algum lugar da nossa infância a gente tratou como bobagem essa história de ter sonho, de querer ser alguma coisa. Em algum momento da nossa infância, a nossa brincadeira tocou esse ponto do vídeo, tocou esse sonho do Neymar menino, né? E esse gatilho, essa nostalgia, né, que a gente fala, que parece bobagem sentimental, é hoje também um campo sério de pesquisa, né? Ela aumenta muito, essa questão aumenta muito o significado da vida, o senso de conexão social, até a disposição, interfere até na disposição das pessoas de gastar dinheiro. Em algumas pesquisas a gente tem isso. E quando o vídeo fala da infância, não é só o efeito fofura, empatia com o sonho de menino, né? É uma porta ali que se abre emocional, é uma porta fortíssima, simbólica, né? Que se você tivesse visto só o Neymar do presente, talvez ele não conseguiria ter tido essa conexão. Então, o fato de ter o sonho, o menino, a criança ali, dentro da sua inocência, dos seus sonhos e do seu talvez desejo verdadeiro, né, de realizar o sonho, não o desejo de ganhar dinheiro, não o desejo de ser bem-sucedido materialmente, mas o desejo genuíno de uma criança de alcançar aquilo que ela gostaria para a própria vida, né? Então isso também é uma alavanca interessante que eu fiquei pensando. Mais uma, né? O final é sobre memória, né? E aí não tem como a gente não lembrar do Kahneman por aqui, né? Porque talvez seja o golpe de mestre, assim, talvez seja o ponto mais emblemático dentro do roteiro, assim, mais significativo para gente que trabalha com economia comportamental, porque o Kahneman descreveu a regra do pico-fim, né, que a gente não guarda a experiência inteira na memória. A gente guarda o momento de pico emocional e o final. Então, o vídeo termina, parece que foi exatamente pensado para isso, né?
O vídeo não termina numa análise, num quem sabe, tal. O vídeo termina com um simples sim. O ponto mais alto é isso, é a gente entender que o Neymar se permite, sim, uma segunda chance. Sim, tentar mais uma vez. E é por isso que talvez o vídeo grude tanto, porque esse é o ponto mais alto de intensidade emocional e é o último frame do vídeo. É muito sim, é muito. O encaixe é muito perfeito, sabe? É muito interessante essa, essa visão de que o ponto mais alto de engajamento emocional do vídeo é o sim. Sim, vamos tentar mais uma vez, né? Alguns podem pensar que talvez a imagem da taça de 2030 seja emblemática e realmente também é um ponto, na minha visão, emocional muito importante. Mas o fato de aparecer a taça e depois aparecer o sim, eu acho que isso, no fim, é sensacional, né? Então, eu falei aí quatro pontos, assim, quatro que eu considero como alavancas do vídeo, que é afeto, o rosto, né? Ou seja, individualização, personificação do Neymar, uma pessoa, né? Ou seja, individualizar o sentimento, individualizar a demanda e não generalizar a nostalgia e o final, ou seja, a emoção ao final, lembrando da regra de pico-fim, o maior ponto emocional ao final, ou seja, o último frame. Então, para relembrar, afeto, rosto, individualização, nostalgia e o final, né? E é engraçado que você pode pensar que isso é sobre futebol, mas não é bem assim. Isso é sobre a gente. Não é sobre o Neymar apenas. É sobre a gente. É sobre como nós nos permitimos tentar novamente. Como que nós olhamos para dentro, percebemos quem fomos ao longo da jornada e com essa percepção nós nos permitimos tentar de novo, seguir em frente e por aí vai. Eu disse que talvez eu esteja gravando esse vídeo num momento complicado para mim, porque realmente eu engajei muito com esse vídeo. Isso me trouxe assim, me trouxe uma emoção muito presente. Conversou muito bem com muitas das minhas angústias, muitas das minhas reflexões, enfim, por isso que também eu resolvi gravar. Mas agora, vamos, já tô até esbarrando no microfone, mas enfim, mas vamos puxar pro lado então, pro lado que é minha vibe talvez, né, que é a economia comportamental. Vamos tentar aprofundar um pouco para além das alavancas na economia comportamental, o que esse vídeo pode trazer pra gente da economia comportamental. Então, eu vou tentar ser bem breve aqui, tá? Não vou querer aprofundar demais no conteúdo, porque a ideia não é essa, é só dar uma pincelada e depois, dependendo, talvez a gente pode voltar nisso em alguns episódios e tratar cada assunto mais separado, mas enfim, a ideia hoje é ser um pouco mais geral para não ficar um vídeo muito grande também, né? Mas enfim, então falando especificamente, saindo das âncoras ali, talvez de roteiro, né? Essa parte de storytelling, vamos pegar um pouco melhor aqui a questão da economia comportamental, aprofundar um pouco. E aí, primeiro, é, eu queria citar algo que vai até parecer clichê para quem é da área, mas enfim, vida que segue. Abracem o clichê, né? A gente sente perder mais do que sente ganhar. Ou seja, a gente sente mais perdas do que ganhos. E Kahneman e Tversky mostraram isso pra gente muito bem, que a dor de perder é psicologicamente cerca de 2 vezes mais forte do que o prazer de ganhar equivalente. Ou seja, se a gente perde algo e a gente ganha algo, a perda nós sentimos com mais intensidade psicológica. E a gente chama isso economia comportamental de aversão à perda. Agora, o que é interessante dentro do contexto do vídeo, né? Tem uma frase no vídeo que materializa talvez esse conceito de aversão à perda, né? Que é quando o Neymar fala: nós não conseguimos. Eu dei tudo de mim, mas não consegui. Isso
quando ele fala isso, talvez não seja apenas a Copa do Mundo, né? Não seja a taça perdida, as 4 Copas fracassadas, né? Talvez seja um pouco mais do que isso, né? Talvez seja o Neymar reconhecendo que ele não foi suficiente. Talvez aqui eu gosto de interpretar essa parte como ele. E isso tá um pouco controverso no vídeo, tá? Porque ele fala que sozinho ele não conseguiu. E aqui talvez eu esteja emocionalmente fragilizado na hora que eu tô falando isso, mas quando ele fala que sozinho eu não consegui, talvez seja uma grande virada. É óbvio que o vídeo não foi feito pelo Neymar, né? Mas engajem comigo. Talvez a grande virada aqui dele dizer que sozinho eu não consigo seja uma virada também de reconhecer que ele precisa jogar mais para o time e menos individualmente. Ter foco mais na equipe do que foco individual. E aí, se eu fosse forçar a barra filosoficamente aqui, é o I-frame, S-frame, mas eu não vou fazer isso porque é uma cambalhota muito grande aqui, conceitual. Mas eu queria destacar esse ponto de aversão à perda que o vídeo traz pra gente. Canalizando para quem está assistindo um sentimento de perda e fazendo com que, por ser perda, esse sentimento seja mais sentido por quem está assistindo o vídeo, né? Enfim, eu acho que isso é um apelo legítimo quando ele traz essa questão da aversão à perda. Então, a aversão à perda, perdas são sentidas mais do que ganhos, 2 vezes mais. Algumas pessoas falam 2 vezes e meia, não vou ser rigoroso aqui. Na verdade, isso aqui é um podcast, não é uma revisão bibliográfica, né? Enfim. Segundo, e talvez seja meu ponto favorito, que eu já falei um pouco anteriormente, mas eu quero reforçar aqui. O vídeo é literalmente, e aí pessoal de finanças pessoais, usem isso nas suas aulas, usem isso com os seus mentorandos. O vídeo é literalmente a conversa do eu presente com o eu do futuro. É o Neymar 100% empatia com o eu do futuro. É o eu do futuro materializado com a taça, né? É o eu do futuro voltando e dizendo: deu certo, a nossa segunda chance, a nossa outra chance, não sei quantas chances o Neymar já teve, mas enfim. E essa história do eu futuro, né, de empatia ou falta dela, né, com o eu futuro é muito presente também no meio de pesquisa. E o Hal Hersfield, que estuda, e ele dá um termo para isso que chama continuidade do eu futuro. Né? E a descoberta do Hersfield é bem interessante porque ele fala que a maioria das pessoas trata o eu futuro, o eu do futuro, como se fosse um estranho. Ou seja, o que é ser um estranho ao seu eu do futuro? É a zero empatia, é você não se reconhecer no futuro. Né? Então ele traz essa abordagem que eu também acho que está muito presente no vídeo, e ele fala que nós não reconhecemos ou termos o nosso eu futuro como praticamente um estranho, né? É por isso que a gente se sabota tanto, né, no presente. Ou seja, o fato da gente não nos reconhecer no futuro é porque no presente nós nos sabotamos e isso gera uma completa falta de empatia com o nosso estado futuro. No vídeo, o Neymar pode se colocar como sendo o seu próprio sabotador também, e aí a gente sabe que a empatia dele com o eu futuro reflete no preparo físico, reflete na visão que ele tem, inclusive enquanto pessoa, que interfere na visão dele como jogador. E aí vale também a gente deixar claro que é muito importante. Às vezes o pessoal acha que, mas o cara é jogador, por que tem a vida pessoal? Não dá para ser 2 pessoas na vida. Você é uma pessoa só. Então não dá para você dissociar o Neymar jogando do Neymar fora do campo. Não dá, ele é um Neymar só. Né? Então essa falta de empatia é muito presente na história do Neymar.
né? Então, e é por isso, e essa falta de empatia, de não poupar para aposentadoria, que a gente vê isso tudo aí no dia a dia das nossas questões de finanças pessoais, né? Que não cuida da saúde, empurra tudo com a barriga. O Neymar tirou um ano sabático, né? Ele tem um perfil, vamos dizer assim, de lazer um pouco incompatível com a carreira de atleta, né? Ou seja, noitadas, jogo de pôquer e por aí vai, todo mundo sabe. Não é uma crítica, não, tá? Não tem nada a ver com a vida do Neymar, mas é só um reconhecimento de que talvez isso deveria também. Ele deveria ter mais empatia com o eu futuro dele, né? Se ele voltou no passado, se o eu futuro dele voltou do passado para dar um toque no Neymar mais novo, que ele tenha um pouco mais de empatia e talvez recomende, olha, jogue um pouco menos de poker e tal, enfim. Mas olha o que o vídeo faz, né? Ele pega essa base da empatia com o eu futuro e faz o encontro do eu presente com o eu futuro, que é o que, na minha cabeça, é, traz esse conceito científico para um ar de arte, né? Que é você perceber que foi possível o eu presente encontrar o eu futuro. E o eu futuro chegou lá e não tinha boas notícias pro Neymar. Olha, nós tivemos sucesso aí com o nosso sonho de virar jogador. Entretanto, talvez o ponto mais alto da carreira, mais significativo, mais emblemático, de maior propósito, nós não conseguimos. E eu falo que é o mais significativo exatamente porque há uma predisposição de pedir uma segunda chance. Há um reconhecimento de que algo está faltando, né? E o que está faltando é o título da Copa do Mundo, né? E é por isso que talvez o roteirista, eu não sei, não dá para saber, né? Eu estou especulando, tá, pessoal? Mas o roteirista foi muito feliz aqui quando ele coloca isso, né? Porque ele coloca uma temática de saudade ali, né? De volta ao passado, volta às origens, né? E isso comunica muito bem com essa história de empatia com o eu futuro, né? Que é o Future Self-Continuity, né? Do Hersfield, ou seja, que é uma teoria que estuda essas questões relacionadas à nossa falta de empatia com o nosso eu futuro. E terceiro, o pensamento contrafactual e o arrependimento antecipado, né? Isso também é um ponto interessante aqui, tá, pessoal? A gente, ou seja, nós somos a única espécie que fica remoendo. E se, né? Talvez sejamos, né? Vamos lá, né? Talvez sejamos a única espécie que tenha esse tipo de remorso, ou seja, e se tivesse acontecido outra coisa? Né? Que na economia a gente costuma chamar de trade-off, né? Quando você tem escolhas excludentes, quando você escolhe uma coisa e por causa disso você tem que abdicar de outra. E o fato de abdicar de outra nos traz muitas vezes para esse pensamento contrafactual, que é de pensar o seguinte: pô, e se eu tivesse escolhido diferente? Né? Não preciso nem dizer que isso é uma fonte inesgotável de ansiedade, de arrependimento, né? É, e é interessante porque isso tudo pode levar a gente a um arrependimento antecipado, que é uma reflexão que a gente vê pouco as pessoas fazerem, né? É, o arrependimento antecipado é importante porque a gente age hoje para não ter que se arrepender amanhã. Agir hoje para evitar o arrependimento amanhã. Então o vídeo constrói esse contrafactual aí de forma muito interessante, porque e se o Neymar tentasse mais uma vez, né? E aí, quem assiste, cara, pega isso, sabe? Eu acho que, pelo menos me pegou muito, que é o medo do arrependimento, ou seja, que é o medo de, poxa, e se eu for muito duro com o Neymar e ele não tentar uma segunda vez? E se ele for duro com ele mesmo e não tentar uma segunda vez que ele talvez ganhe, talvez ele tenha sucesso? É, qual é a nossa própria postura e qual deveria ser a própria postura dele
de pensar que talvez se ele não tentar de novo, ele nunca vai saber se ele realmente poderia ter ganhado ou não, se ele poderia ser um jogador melhor ou não, se ele poderia fazer um caminho até a Copa de 2030 melhor do que o caminho que ele fez nas outras Copas. Esse efeito do quase, né? Esse desconforto aí do quase conseguir, pode levar e pode ser um motivador, um combustível interessante para a gente agir, para levar a gente a agir, né? Ou seja, não só levar o Neymar a se mover, porque ele vai ter essa pergunta sempre com ele, né? E se eu tivesse tentado mais uma vez? E se eu não tentar mais uma vez, né? Então, e pra gente também, enquanto torcedor, né? E se realmente a vez dele chegou agora? E se realmente agora ele está demonstrando uma maturidade que talvez seja determinante para que ele consiga finalmente? E se, né? Então, como eu disse, é uma baita especulação porque eu comprei, vocês estão percebendo isso, né? Que eu tô comprando 100% a conversa do vídeo, né? Então, não tem nenhuma, vamos dizer assim, tem nenhuma base científica no que eu estou dizendo, mas tem conhecimento e insight científico aqui e também tem reflexões que são importantes para quem faz ciência. Então, não reparem se eu estou engajado demais no vídeo. A ideia é exatamente essa, né? E rapidinho também, eu acho que é algo que eu deixei aqui menos, vamos dizer assim, menos em destaque, que é a âncora de 2030, né? Que é a taça ali. Poxa, é uma âncora, né? É... Por que é uma âncora? Porque é um número só? Não é só isso, né? Mas é uma âncora porque dá uma data, dá um lugar, dá um ponto futuro, dá uma meta, né? Ou seja, é um sonho. E aí tem uma frase interessante que eu não vou lembrar quem disse, mas que fala o seguinte, que eu também não vou citar literal, depois eu vou tentar buscar aqui e colocar no comentário, mas tem uma frase que eu gosto muito que fala que um sonho sem uma data é uma fantasia. Um sonho sem uma data é uma fantasia. Um sonho com uma data vira meta, vira projeto, né? A fantasia a gente sonha, a meta a gente persegue. A fantasia a gente sonha, a meta a gente persegue. É papo de coach? Poxa, talvez seja um pouco papo de coach, me desculpem, mas às vezes um papinho de coach de vez em quando talvez não faça tanto mal assim se for bem intencionado. E eu declaro publicamente que eu estou bem intencionado com isso, tá? Mas enfim, e por que espalhou, né? Vamos conversar agora um pouco da parte social. Por que esse vídeo ficou incrivelmente viralizado, todo mundo comentando? Já tem 78 milhões de versões desse vídeo por aí. Por que esse vídeo viralizou, né? O que essa parte social pode contar pra gente? O que talvez a gente possa avaliar isso dentro do campo da ciência comportamental, até onde a gente pode chegar com isso, né? E aí, talvez vire um pouco papo de coach no início, mas eu prometo que eu vou consertando e eu prometo também que eu vou deixar no comentário as referências científicas disso para não parecer que eu virei coach. Deus me livre vocês pensarem que eu tô virando coach. Deus me livre vocês me rotularem com alguma coisa que seja próxima a um coach, né? Por favor, não façam isso. Tenham caridade. Mas enfim, vamos lá. Então, por que esse vídeo espalhou do jeito que espalhou, né? A primeira coisa é a gente perceber que a emoção é contagiosa, né? E isso não é força de expressão. Não achem que isso é uma bobagem de alguém que está querendo colar um conceito aí e viralizar um vídeo de análise do Neymar. Não é isso. Mas esse é um fenômeno, né? Essa história do contágio emocional, né? As emoções se espalham pelas redes sociais, não é à toa. Tem vários estudos que mostram isso, feitos nas redes sociais, inclusive.
que mostra também que o conteúdo emocional muda o humor, né? Ou seja, de quem só vê sem nem interagir. Ah, essas peças, vídeos, músicas, cenas, cortes, têm impacto no nosso emocional, muda nossa frequência, vamos colocar assim, emocional. Tem o poder, por exemplo, se você escuta uma música muito triste, você muda um pouco o seu estado emocional, às vezes até sem perceber, né? O vídeo traz muito essa questão, ajuda muito isso, é uma âncora emocional, né? Ele foi pensado para engajar muito as emoções ali. E o fato dele ter uma emoção tão clara, objetiva, compartilhada, é um sentimento que é social, que é o sentimento do brasileiro que quer ver a seleção ir bem, que quer comprar a história de que podemos ser a melhor seleção do mundo, né? E entre as emoções, nesses estudos que a gente vê aí, entre as emoções, as que mais viralizam são as de alta ativação que eles falam, que é as que deixam a gente com o coração acelerado, com aquela ansiedade boa, né? Querendo ver o que vai acontecer, que no final gera pra gente esperança, comoção, a ideia da superação, né, do Neymar, um cara velho já para a Copa talvez de 2030, mas tentando se permitir uma nova chance, tentando chegar lá, né? Então isso tudo, eh, a gente, se você pensar bem, e eu tenho sido muito crítico nessa parte de conteúdo, porque eu faço isso aqui e o fato de eu trazer o vídeo do Neymar aqui é uma tentativa de mudar um pouco isso, porque a gente não compartilha conteúdo, né? Informativo. Eu vejo muitas vezes eu faço isso muito na newsletter, a gente coloca coisas informativas, eu tento lá ter um tom mais descontraído e tal, mas o conteúdo pelo conteúdo perdeu muito valor ultimamente. Então essa coisa de ficar nem propaganda de cerveja, de cigarro, nem sei se pode mais propaganda de cigarro, mas nem propaganda de cerveja, propaganda de qualquer coisa, ela é puramente informativa, né? Ela conta uma história, né? Ah, a gente não tá nem aí mais para coisas informativas. Desculpa, não tô nem aí para você colocando para mim cinco os principais vieses da economia comportamental que interferem na sua decisão. Viés do tal, blá blá blá, não sei o quê. Esse conteúdo técnico objetivo não tem mais interesse em lugar nenhum, porque ele tem fácil acesso hoje. Eu não preciso ser informado sobre esse conteúdo de forma objetivamente técnica. Porque se eu quiser me informar de maneira objetivamente técnica, eu vou para outro lugar, eu vou perguntar para a IA, eu vou criar um banco de artigos sobre isso, eu vou pedir a IA para me ensinar. Então, o que engaja hoje e o que a gente compartilha na rede é conteúdo emocional. Nós compartilhamos aquele conteúdo que nos move e não aquele conteúdo puramente técnico. E é por isso que talvez esse esforço aqui seja grande. Então, esse contágio emocional que vem da pesquisa, que é um termo já altamente pesquisado, ele diz pra gente isso, que a gente não quer compartilhar o que informa a gente apenas. A gente quer compartilhar o que nos move, que são ideias, são sentimentos, são emoções, né? Então, por isso o vídeo viraliza. Não é porque ele é bonitinho, não é porque foi a IA que fez. É porque ele comunica algo de profundo sentimento, ou seja, ele comunica algo que engaja muito nessa parte. E a gente tende a compartilhar isso porque é emoção na veia sendo compartilhada, né? É eu dividindo a emoção que eu tive quando eu assisti com quem eu estou compartilhando. É eu desejando que as pessoas compartilhem essa emoção, que é uma emoção bonita. É algo bacana que foi feito com o vídeo, né? É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de segunda chance, de resiliência, de tentativa, motivacional, né? Olha, talvez se eu fosse técnico da seleção brasileira,
eu traria esse vídeo numa pré-eleição, né? Olha o gancho que dá você falar com os jogadores, lembra do seu sonho de menino? Isso foi falado, inclusive, muito no comentário da Copa. Os comentaristas falaram muito isso. É o sonho de menino, não sei o quê, tá, ttt. Mas isso, dito pelo narrador, talvez tenha menos impacto. Menos impacto simbólico, né? Talvez soe muito informativo e técnico, objetivo. Já o vídeo não. O vídeo é o Neymar falando com ele mesmo, né? É um negócio que arrasta, né? Enfim. Tô maluco aqui, né? A pessoa vai achar que eu enlouqueci nesse podcast, mas tudo bem. Uma outra coisa que talvez seja muito evidente, é, que é a questão de prova social, ou seja, se todo mundo está emocionado com o vídeo, deve valer a pena assistir esse vídeo, né? Então, quando você vê lá o vídeo viralizado, o trend topic, o comentário do próprio Neymar, a CBF repostando o vídeo, né? Isso é uma prova social pesadíssima, né? E as métricas de visualização, curtida, engajamento estão ali não é à toa também, né? Elas estão ali sim como um instrumento de comunicação de prova social. Eu já falei isso no outro vídeo, vou repetir. Tudo comunica. Alô, meu professor, tudo comunica. O like, a visualização comunica demais e a gente sabe que pode ser um grande elemento de prova social. E a gente olha e vê ali os links, os trends, os likes e tal, e a gente percebe que, olha, tá todo mundo aqui. E o que a gente entende quando a gente vê isso? Eu deveria estar lá também. Então eu deveria ter visto o vídeo também. Você vai falar comigo que é bobagem, besteira, tá. Mas enfim, a gente sabe que não é bem assim. Todo mundo viu o vídeo, todo mundo conversa sobre o vídeo, todo mundo engaja o vídeo porque a prova social tá presente, todo mundo quer estar junto. E, assim, a cereja do bolo talvez tenha sido a reação do Neymar. Ou seja, o Neymar real, que não é o Neymar que estava no vídeo, que foi criado pela inteligência artificial, o Neymar real validou a ficção, validou o vídeo, porque ele reagiu. Então, tem um termo que pode parecer muito técnico, mas é um termo que chama relação parasocial. O vínculo afetivo que a gente sente por figuras públicas como se fossem próximas a nós, né? Quando o ídolo responde, né, e participa da conversa, nós que somos torcedores, né, passamos a perceber a conversa como uma conversa real. Já que o Neymar entrou na conversa, já que ele faz parte dela, e a gente também está engajado nisso, o vídeo deixou de ser uma peça simplesmente poética, vamos dizer assim, e realmente passou a ser algo. Ele transcendeu o mundo do digital e entrou para o mundo real. Ou seja, todo mundo agora acredita que o vídeo sobre o Neymar virou uma troca com o Neymar. Talvez a comunidade, o nerd lá que fez o vídeo, talvez seja um apelo, né? O engajamento de todo mundo talvez comunique para o Neymar que isso é um apelo, que todo mundo está realmente desejoso e comprando a ideia de que ele deveria tentar mais uma vez, né? Enfim, as pessoas, nós, se você olhar, fizer uma varredurazinha breve ali nos comentários, aí tirando o lixo ideológico, né, que a gente tem, a polarização, se você tiver um pouquinho de, vamos dizer assim, de grandeza intelectual para passar pelos, pelos comentários, você vai ver coisas do tipo, te espero em 2030, Neymar, eu acredito, vamos lá, sim, Neymar, vamos para mais uma, você merece, você sabe, isso aí é uma prova de que as pessoas estão comprando essa história, que as pessoas entraram nessa história, né? E mais um fator que faz as pessoas participarem
virarem parte da história. E aí, de repente, a gente chega em algo muito próximo do que seria um IKEA Effect, né? Que é o, a questão que nos traz que a gente valoriza mais aquilo em que a gente colocou esforço, né? Mesmo que esse esforço seja simbólico, mesmo que esse esforço seja talvez não tão objetivo, talvez seja o esforço de participar no comentário, de engajar dando força, né? Enfim. Ufa, vamos resumir então, porque eu acho que eu tive vários delírios nesse podcast e espero que vocês delirem comigo. Mas se vocês não tiverem tão empolgados com esse delírio, tudo bem. Pode compartilhar comigo aqui seus comentários se talvez fez mais sentido para você o meme. Mas eu não terminei ainda. Vamos fazer umas considerações finais. O que a gente faz com isso tudo, né? Tem uma parte prática, porque não adianta a gente entender isso tudo que eu falei e não usar, né? Ou seja, você aí que está criando conteúdo, que comunica, que é líder de alguma forma, que vende, que ensina, né? Ou se você é um cara que está aí só querendo, de repente, ter boas reflexões ou novas ideias para tentar interpretar e entender o mundo, né? A gente pode tirar algumas lições aqui. A minha reflexão me trouxe algumas. Eu separei 3 para não ficar grande. O vídeo já vai ficando com 50 minutos. Eu não aguento, eu falo demais. Mas tudo bem. O primeiro aqui, então, a primeira lição que eu deixo, que talvez seja importante perceber, é que significado convence mais do que informação. Eu já falei muito isso aqui no vídeo. E é muito importante a gente ter clareza nisso. Não, é, é, não há espaço mais para a gente ficar só colocando informação, jogando informação por aí, fazendo texto de IA e publicando e deixando a informação técnica, objetiva e científica lá, esquematizada em tópico. As pessoas não querem isso. Isso não resolve o problema. Isso é importante, mas com a inteligência artificial e com os mecanismos de facilidade que nós temos hoje para buscar informação e trazer essa informação decodificada para aquilo que a gente precisa, talvez o que devemos fazer daqui para frente é trabalhar com mais significado do que com informação. E significado é subjetivo, é emocional e isso importa muito. Então, isso tem um grande peso para a gente engajar, para a gente lembrar, para a gente aprender, para a gente colocar isso na memória, para a gente gerar consciência sobre as coisas. Então, significado vale mais do que informação, né? Então, pense nisso e pergunte: o que eu quero que a pessoa vai sentir quando vê isso? Talvez essa seja a melhor pergunta. O 2, mostre o futuro como se fosse gente. E eu falei isso, personifique, né? Se você está tentando convencer alguém a poupar, a estudar, a cuidar da saúde, a comprar uma ideia, enfim, não mostre o futuro como algo abstrato para ela. Dê um rosto para o futuro. A gente já viu várias vezes isso. Lembra da propaganda do Santander? No longo prazo todos estaremos vivos, né? Que faz uma brincadeira com a frase do Keynes. E aí quando ele fala que no longo prazo, na propaganda antiga do Santander, que ele fala que no longo prazo todos estaremos vivos, também é isso aí. Ele mostra o velhinho surfando na praia, no shape, malhadão. Então é isso, é empatia. Então mostra o rosto do velhinho lá. Mostra que no futuro. Lembra aquele aplicativo que mostrava a nossa cara velha? Lembra? Que na verdade depois se descobriu que era uma grande isca para coletar expressões faciais e rostos e usar isso com IA, mas que entregou pra gente uma brincadeira bem legal, que foi isso: você tirava uma foto selfie sua e você se via velho com 50 anos, né? Ou seja, ele colocava enchia o nosso rosto de rugas, né? Então é isso. Mostre o futuro como se fosse gente. Não mostre o futuro como se fosse um lugar, um ideal, assim. Mostre uma pessoa. Personifique isso, né? Faça com que trabalhe a empatia com o eu futuro das pessoas, mostrando o rosto no futuro, né? Mais uma aqui.
Vamos pensar. Com essa questão do vídeo, né? Com esse reconhecimento de que as emoções contam muito, com esse reconhecimento de que a gente engaja e que a gente sente mais a emoção e que nós sentimos mais essas questões, essas narrativas, essas emoções que são colocadas para a gente não de forma técnica, informativa, mas sim com significado, né? Saber disso guarda uma grande responsabilidade, porque isso pode ser utilizado de forma leviana. A gente pode utilizar essa emoção para comunicar uma fake news. A gente pode utilizar essa carga emocional com significado, com regra do pico fim, tudo que nós em prova social e etc. Aversão à perda. A gente pode utilizar toda essa técnica que nem sei se foi involuntária no roteiro do vídeo ou não, não importa isso, mas nós podemos utilizar esse tipo de instrumento que engaja emocionalmente para o mal. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Pelo menos as pessoas que querem fazer o bem precisam ter cuidado com isso, né? Então reflitam e cuidado com o conhecimento que vocês, com cuidado com o que vocês vão fazer com o conhecimento, tá? Enfim. E por fim, é importante a gente lembrar que o vídeo do Neymar é bonito e é honesto. É sobre esperança, não vende nada, mas os mesmos botões que ele apertou estão sendo apertados o tempo todo por gente com intenções muito piores. Entender isso faz a gente perceber, faz a gente estar livre para escolher o que a gente está consumindo e a forma que a gente está consumindo. Então, cuidado, porque as mesmas estratégias aqui desse vídeo, que foi bonito, que trouxe esperança, que engajou, que emocionou as pessoas, são as estratégias que vão ser usadas massivamente num ano de eleição. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque sim, a gente consegue controlar um pouco a nossa ética e a nossa moral em torno do conhecimento científico, mas nem todo mundo está disposto a fazer isso. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, porque esse engajamento realmente é preocupante, porque perceber que tudo isso pode ser usado para manipular, né, é preocupante e é triste, né? Dá uma preguiça. Né? Não sei se vocês têm essa preguiça também. Mas enfim, voltando no começo aqui para eu fechar, né? Ah, o vídeo, e a gente abriu o podcast com uma criança perguntando com quantos anos a gente realizou o nosso maior sonho, né? E aí eu devolvo essa pergunta para você aí. Com quantos anos você realizou o seu sonho? Você já realizou o seu sonho? O poder do vídeo do Neymar talvez possa ser extrapolado. Talvez não seja só sobre o Neymar, porque de fato todo mundo tem um e se na vida, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Todo mundo tem um sonho que de repente a vida impediu a gente de realizar até agora. Todo mundo tem uma criança lá atrás, para a qual de repente a gente pode perguntar, para a qual de repente nós podemos acessar essa criança, né? É, enfim, quando você se emocionou, né, com a criança que você foi, quando você lembrou da criança que você foi, quando foi a última vez que você se emocionou com a criança que você foi um dia? E o que dessa criança você teve que abandonar ao longo do caminho para chegar onde você chegou, né? Talvez essa seja a reflexão mais relevante aqui, e talvez esse vídeo importe menos pelo Neymar e mais pela reflexão que ele deixa para nós mesmos, para talvez um olhar para dentro, talvez um olhar de eu posso encontrar essa criança? Quais eram as expectativas dessa criança lá atrás?
o que se perdeu, o que parece impossível, o que nós precisamos abandonar pela dureza dos nossos dias, né? É isso aí, pessoal. Se esse episódio saindo dessa deprê, né? Porque não dá pra ficar na deprê, é só um vídeo, vamos pra frente e vamos superar isso. Se você se emocionou também com o vídeo, comenta aí, traga sua emoção, não é feio. Eu confesso que eu me emocionei, correndo o risco de ser piegas aqui, correndo o risco de ter sido fisgado pelas estratégias e pelo roteiro, mas tudo bem, a vida é assim, vale a experiência. E o que eu queria deixar para vocês aqui no final desse episódio é que você fique com essas reflexões, que você talvez, quem sabe, num sonho, você encontre a sua criança e ela te dê uma resposta que seja importante para você retomar algum sonho, alguma coisa na sua vida, ou de repente para você se dar uma segunda chance, né? Talvez isso seja subjetivo demais, talvez eu tenha virado um pouco coach nesse episódio, mas espero que vocês perdoem. Mas eu não podia deixar de comentar esse vídeo do Neymar. E se você está assistindo no YouTube, está se perguntando assim, por que você não passa o vídeo para a gente assistir aqui, você comentar o vídeo, fazer um react? Eu não passo porque o YouTube é um porre e ele bane tudo que eu tento colocar aqui. No último episódio que eu gravei, ele me baniu uns 10 segundos de um vídeo que eu coloquei do Senhor dos Anéis. 10 segundos. Então, não dá para colocar esse vídeo aqui, use a imaginação, assiste o vídeo 2 vezes antes de... e vem aqui, volte e escute o podcast de novo, que aí talvez você esteja mais engajado com isso. E é isso. Bom, mais episódios em breve, lembrando que o nível de edição aqui é mínimo, então não me xinguem. Eu vou tentar colocar uma vinheta aqui no início, mas não me xinguem. A ideia não é ser um primor de edição. A ideia é ser bem natural mesmo aqui, com as minhas angústias, maluquices e blá blá blás que você já conhece muito bem. E o Economics Podcast vai ficando por aqui. No outro eu não disse, mas eu vou lembrar vocês que a gente tem uma newsletter que sai quase toda semana, hashtag Economia Comportamental. Não preciso dar o link, é só você buscar no Google, você é esperto. Você consegue procurar e encontrar as coisas na internet. Lá vai ter o link, ela está hospedada no Substack. Se você não usa o Substack, vale dar uma olhada. É uma rede que tem crescido muito. Tá lembrando muito o Twitter, quando o Twitter não era do Elon Musk, ou seja, era algo mais civilizado, mais engrandecedor e mais positivo do que se tornou o Twitter hoje em dia. É uma crítica assim ao Twitter. Fique bem com isso. Se você não conseguir ficar bem com isso também, tudo bem. Eu ainda uso o Twitter, mas realmente há de se reconhecer que o estado atual da rede social não é tão bom assim. Mas não era nem sobre isso, dá um outro podcast. Então é isso, olha os meus links, procura lá Guia Econômicos na internet, você vai ver, vai achar tudo que é importante lá. Se possível, clica lá para subscrever, para assinar a newsletter, não tem custo. Já teve no passado, eu tirei o custo, porque eu quero simplesmente compartilhar o conteúdo, expandir a conversa, trazer mais reflexões, escutar reflexões de vocês. Então, faça um esforço de comentar, de deixar seu like lá também, é importante. E uma coisa a destacar: não tem nenhuma linha escrita por IA na newsletter. Isso é um compromisso editorial. Eu não tenho nada contra as IAs, uso muito, uso todas, pago umas 3 aqui, não aguento mais pagar conta de IA. Mas como a newsletter é um projeto de escrita pessoal meu, me reservo o direito de continuar sendo meu, e de usar a IA só como, eventualmente, como fonte de consulta, brainstorm, não como escrita. A escrita é minha, com as minhas dificuldades, com as minhas falhas, com meus erros, com as minhas limitações, enfim, é só isso, né? E por isso que de vez em quando vocês abrem a newsletter, vocês vão perceber que tem umas coisas malucas, igual agora uma das edições recentes agora, eu publiquei o editorial em formato de poema. Então é por aí. É para ser esquisito mesmo. Quanto história, quanto caso. Enfim, vai lá ler e se você não gostar, sinta-se à vontade de criticar. É um país, por enquanto, livre, então aproveita esse seu direito de criticar.
mas critique com decência e, se possível, se gostar, elogie também de vez em quando. É isso, eu vou terminando por aqui. Já falei demais. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.